Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de começar o tema deste vídeo, lermos a palavra do Senhor, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo, para continuar recebendo conteúdos que vão edificar a sua vida, tá bom? Fazendo assim você não vai perder os nossos próximos vídeos. Então, corre lá, ainda dá tempo. Se inscreva no canal e seja toda semana abençoado por Deus, tá bom? Hoje, o tema do nosso vídeo é como vencer a ansiedade. É um tema bastante discutido nos últimos dias. Dizem até que é a doença do século, mas nós vamos meditar à luz da palavra hoje, tá bom? Livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, ele vai nos dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então, como eu já falei aqui, é um tema bastante discutido. Em outras versões vai nos dizer, não andeis ansiosos por coisas alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos aprender com este versículo, que é Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7? O que podemos aprender é que a Bíblia nos manda não ficar ansiosos. Ao contrário do mundo em que vivemos, onde muitas pessoas se encontram ansiosas, a Bíblia ela vai nos dar uma lição, vai nos ensinar a não ficar ansiosos. Ao invés disso, devemos apresentar as nossas preocupações a Deus em oração e com gratidão, porque Deus promete nos dar paz que vai além da compreensão humana. E aí, o que nós devemos fazer? Sempre que sentir a ansiedade, nós devemos orar e entregar a Deus as nossas preocupações. Porque a ansiedade, ela é um medo do futuro, algo que não aconteceu e que talvez nem vai acontecer. Então, o que nós devemos aprender, fazer que nós aprendemos com Jesus? A orar e entregar a Deus as suas preocupações. Orar é conversar com Deus. Então, quando estamos orando, conversando com Deus, nós transferimos essas preocupações, aquilo que causa ansiedade, nós oramos e contamos para Deus e entregamos a Deus todas essas preocupações. Quando nós entregamos, está entregue nas mãos dele, entendeu? E ao invés de focar no problema, devemos agradecer pelas bênçãos que já recebemos. Então, não ficar preocupado com o que vai acontecer. É começar a agradecer por aquilo que nós já recebemos, por uma bênção que nós já recebemos, por um livramento que já recebemos. Então, devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já fez. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. E o versículo de número 25, 26 e 27. Diz assim: por isso vos digo, não andeis
cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, o que nós aprendemos aqui também com esse versículo? Já vimos sobre o que fala em Filipenses, agora estamos vendo o que fala em Mateus. E o que nós aprendemos com isso? Que Jesus nos ensina que a ansiedade não resolve nada. Então, você pega uma pessoa que está com ansiedade, ela passa o dia inteiro com aquela ansiedade, aquela preocupação. Quando chega no final do dia ou no dia seguinte, você pergunta para ela, a ansiedade que você teve no dia de ontem resolveu alguma coisa? Ela vai falar assim, não resolveu nada. Então, Jesus nos ensina que a ansiedade não resolve nada. E que Deus cuida até dos pássaros, quanto mais de nós, que temos muito mais valor. Entendeu? Ele sabe do que precisamos e nos dará o necessário no tempo certo. Então, o tempo é dele. É ele quem cuida, é ele quem provê. Ele cuida das aves, ele cuida de mim, ele cuida de você. E ele sabe o nosso amanhã, o que precisamos fazer, o que precisamos resolver. Então, o nosso papel é só orar e entregar nas mãos dele. Porque o resto, as demais coisas, ele vai fazer. E aí, o que nós devemos fazer diante deste capítulo também, destes versículos? Confiar que Deus proverá o que nós precisamos. Então, o segredo é confiar, é orar, é confiar, é entregar. Se não confiar que Deus pode prover, que Deus pode cuidar, que Deus pode fazer, então, em quem que nós vamos confiar? Se não for para confiar no Deus Todo-Poderoso, que governa tudo, o que manda em tudo. Então, ele está nos ensinando a confiar nele. E ao invés de se preocupar, devemos se lembrar como ele já cuidou de mim e de você no passado. Para chegar até aqui, será que nós não temos nada para trazer à memória do que Deus já fez, o que Deus já proveu, a forma que Deus cuidou? Se sentar para conversar com 5, 6, 10 pessoas, 2 pessoas e perguntar a história de vida delas, elas vão falar. Você vai falar, eu vou falar. De coisas que aconteceram no passado e o que Deus fez. Umas vão falar sobre livramento, outras vão falar que Deus cuidou quando passou por um momento de enfermidade, outras vão falar que Deus cuidou quando passou por problemas financeiros. Então é isso que nós devemos fazer, trazer a memória daquilo que Deus já fez por mim e por você, e que ele não mudou e que ele continua o mesmo. 1 Pedro isso é tudo versículos, palavra, não é nada tipo assim, pensamento humano, não, é diante da palavra, porque se você for lá fora perguntar para outras pessoas, cada um vai dar um conselho, cada um vai falar conforme aquilo que estudou, o que alguém diz, mas nós estamos aqui à luz da palavra, tá? 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro, quando ele diz lance sobre ele toda a vossa ansiedade, é porque Jesus já sabia que nós teríamos ansiedade.
Então, por isso que ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, o que que nós podemos aprender com este versículo também? Nós devemos aprender que Deus se importa conosco. Deus se importa com você, Deus se importa comigo. O que vai dizer? Porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes recebemos o cuidado de alguém, do pai, da mãe, de um amigo, de uma amiga. Recebemos um cuidado de alguém. Isso é tão importante, isso é tão gostoso. Agora imagine o cuidado de Deus. Imagine. Então o que nós podemos aprender nesse versículo? Que Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Que Ele não quer que carregamos nossos medos e preocupações sozinhos. Entendeu? Ele quer que nós venhamos fazer o que esse versículo está fazendo. Lançar, jogar, entregar sobre Ele. Então Ele não quer que você carrega isso. Ele está dizendo, passa para mim os seus medos, as suas preocupações. Podemos entregar tudo a Ele, pois Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E isso é a palavra que está nos dizendo. E o que nós devemos fazer? Quando estiver sozinho, fale com Deus. Por quê? E quando nós ficamos sozinhos e temos essa tendência à ansiedade, pessoas que já passaram por um período de depressão, estão passando. Então, quando ficamos sozinhos, é onde muitas das vezes o inimigo ele vem aproveitar esse momento de fragilidade, esse momento de solidão, e ele vem para lançar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que, como a Bíblia mesmo diz, ele veio para matar, roubar, destruir. Então é isso que ele quer fazer, é isso que ele quer lançar. Então o que nós podemos aprender com essa palavra? Quando estamos sozinhos, devemos conversar com Deus, falar com Deus. Quando estamos ansiosos, nós devemos conversar com Ele, conversar, entregar tudo. Devemos também praticar a nossa confiança diária, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos confiar nele. Tem pessoas que dizem assim, eu não confio em ninguém, eu não consigo falar com ninguém, desabafar com ninguém, contar para alguém a minha história, contar para alguém o que eu estou passando. Mas eu vim te falar aqui que você pode falar com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, chora, fala com Ele e fala com Ele da forma mais sincera que você pode falar. Da forma mais, como que eu posso dizer, mais simples, como se eu estivesse conversando com alguém que é uma amiga de longas datas, sobre um assunto que vocês gostam. Fale com Deus, Ele é o seu amigo, Ele é o seu Pai, Ele está do teu lado, Ele quer ouvir a sinceridade do teu coração, aquilo que te preocupa, aquilo que te causa medo. Ele quer que você tenha essa confiança nele diária e que todos os dias você venha conversar com Ele. Venha contar para Ele tudo aquilo que se passa com você. Isaías 26. Se você quiser ir guardando, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo todos esses versículos. É muito bom estar lendo depois, meditando, tá bom? Então vamos lá. Isaías 26. Versículo de número 3. Então diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou ler de novo. Muito interessante esse versículo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o que nós podemos aprender aqui? A verdadeira paz vem de manter a mente focada em Deus. Isso eu digo todos os dias, toda semana,
no seu dia a dia, seja trabalhando, seja andando, seja em casa, quando a nossa mente está focada em Deus, ele nos mantém em paz. Quando confiamos nele, ele nos dá tranquilidade. Então, muitas das vezes, o que está faltando é essa verdadeira confiança em Deus. Essa mente focada em Deus. Quando estamos com a mente focada em alguma coisa, digamos assim, eu quero trabalhar, eu quero correr, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tal. Quando estamos com a mente focada nisso, chega alguém que a gente vai conversar, o assunto sempre vai ser esse. Por quê? Porque a nossa mente está focada nisso. A pessoa conversa, fala sobre esse assunto e volta nesse assunto. Por quê? Porque a mente está focada nisso. Então, quando a nossa mente está focada em Deus, nós vamos falar sobre o quê? Sobre Deus, sobre o céu, sobre confiar, sobre entregar, sobre o poder dele. Então, quando a nossa mente está focada nele, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade. Então, qual que é o segredo? O que nós devemos fazer? Ler a palavra e focar em Deus. Porque quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos conhecendo mais de Deus. Quando nós estamos conhecendo mais de Deus, é impossível conhecer mais de Deus e não ficar focado em Deus. Focada na palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós nos apaixonamos por Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós nos entregamos para Deus. Confiamos que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando nós não vemos solução em nada. Mas devido a estar focado em Deus, nós acreditamos que Ele pode fazer o impossível se tornar possível. E como que nós vamos ter isso? Lendo a palavra de Deus e vendo o que Ele já fez na vida de tantas pessoas que vieram antes de nós. Então, se Deus fez na vida dele, Deus pode também, se Ele quiser, fazer na minha e na sua vida. Mas mesmo que Ele não faça, mas como nós estamos totalmente focados nele, o que Ele fizer, nós aceitamos. Porque a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Então, eu vou deixar aqui, primeiro, Filipenses 4, 6 e 7. Nós devemos orar e entregar nossas preocupações a Deus. Segundo, Mateus capítulo 6, versículo de número 25 ao 27. Lembrando de que Deus cuida de você e sabe do que você precisa. 1 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 7. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e confiar que ele está no controle. Isaías capítulo de número 26, versículo de número 3. Mantenha a nossa mente firme em Deus para receber dele a paz. A única paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, mas é a paz que ele tem para mim e para você. Você está confiando em Deus totalmente ou está tentando resolver tudo sozinho? Você não precisa resolver tudo sozinho. Deus, ele está de braços abertos no dia de hoje para te ajudar a ter uma mente firme, uma mente saudável, a confiar nele, a entregar tudo a ele e continuar, independente da circunstância, firme, de pé e acreditando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe.